Eu destaco aqui a relação do clima com a soja dos Estados Unidos. Esse fator é importante, tanto é que os norte-americanos reduziram a sua estimativa de produção em 8 milhões de toneladas. Um outro fator também relevante é o conflito comercial entre China e Estados Unidos, que ora parece que anda para um acordo, ora parece que está mais distante, e isso influencia mercado. Para falar a respeito deste assunto, você vai acompanhar essa entrevista realizada por Walter Puga Júnior nos estúdios do Canal do Boi, em São Paulo. Fernando Pimentel, mais uma vez agradeço a sua presença aqui, sempre atendendo o chamado para levantar informações e a sua visão sobre o mercado de grãos. Vamos falar de soja. O que ocorre com a soja hoje? Temos soja sobrando nos Estados Unidos com essa discussão entre China e Estados Unidos? Ou vai faltar soja no mercado? Como é que está a situação? Bom, Puga, nos Estados Unidos nós estamos convivendo com várias novidades, coisas inéditas na safra americana. Uma é a crise advinda da discussão da contenda entre Estados Unidos e China. Os estoques lá subiram substancialmente, tá grande o estoque. E agora essa situação que não se vê há mais de 30 anos nos Estados Unidos, de excesso de chuva no início do ciclo de plantio. Prejudicou fortemente o calendário de plantio de milho, empurrou muitos produtores de milho ainda tentaram alongar o plantio para dentro do período menos propício, alongou também o plantio da soja, e tem as áreas que antigamente se chamava de set aside, são as áreas que ficam em pousio e que o produtor é remunerado para não plantar. Então, existem todos os elementos aí. Plantio tardio do milho, menor área de milho, a soja plantada tardiamente também, ainda concluindo agora, não está no período ideal da soja, áreas que foram deixadas de plantar e muita contestação em relação ao último relatório do USDA. O USDA apontou números que vocês consideram, vocês que analisam o mercado, baixos ou altos demais? Na verdade, no caso específico da soja, estendeu um pouco o volume. No caso específico do milho, vou até voltar um pouco atrás, o milho mais do que se esperava. E a soja acabou retraindo um pouco em função de ter estendido mais esse prazo do milho, que foi muito questionado pelos analistas. De lá para cá, o relatório saiu no final da semana passada, eu já recebi alguns relatórios de visitas de campo que alguns analistas e consultorias dos Estados Unidos têm feito, região de Norte Dakota, Ohio, Iowa, e os reportes são de que não há uma coerência em cima do relatório do USDA com o que está sendo visto no campo. Germinação ruim, você vê o excesso de umidade no primeiro momento foi um elemento importante, porque atrapalhou todo o cronograma plantio, e agora já temos uma questão que a outra é o calor intenso sobre as plantas em estado de emergência. Então, ou seja, a produção americana está muito prejudicada. Eu acredito que vai ter muita discussão em relação à produtividade de agora para frente, muita assimetria da informação, porque é isso daí que, na verdade, o USDA colocou esse bode na sala, né, a questão da assimetria da informação em relação aos analistas de mercado. Como os eventos ocorreram num período relativamente curto de tempo, 30 dias, eu acredito que o USDA não estivesse tão preparado para mapear esse problema. Então, o que está ocorrendo agora é que os analistas estão indo a campo para olhar. A prova disso é que, se você olhar Chicago caiu fortemente no milho, né? Nós tivemos aí em torno de quase 6% de queda acumulada em 3 dias, e depois nós já tivemos uma recomposição desses valores. Da mesma forma, a soja teve também uma retração, já começou a voltar. Então, assim, você observa que, de fato, o mercado não comprou o relatório de uma maneira muito aberta. Houve muita contestação e o mercado sofreu alguma volatilidade para fazer um processo de validação das informações. Bom, você acaba de ouvir Fernando Pimentel, diretor da
AgroSecurity, uma das mais conhecidas empresas de análise de mercado, de consultoria de mercado para grãos no Brasil. Agradeço mais uma vez sua participação.